Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlaine Silva, uma mulher negra usando tranças e vestido estampado. Me responde uma coisa, de onde vem a luz da lua? Você aí de casa já parou para pensar? Então não saia daí, porque esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar com alguns fatos sobre a lua. Dê uma olhada no slide. Trata-se de um corpo celeste que gira em torno de um planeta principal e não em torno de uma estrela. Dê uma olhada nessa imagem maravilhosa, nessa animação maravilhosa da Lua. Muito embora alguns planetas possuam dezenas delas, como Saturno e Júpiter, outros planetas não vão nem ter Lua, como é o caso de Mercúrio e Vênus, enquanto o nosso planeta Terra possui apenas uma Lua, que se encontra a uma distância de cerca de 384.400 quilômetros da Terra. Parece distante, né? Mas é perto o suficiente para que ela seja capaz de exercer influência sobre a vida no nosso planeta, como vocês verão a seguir. E, gente, a Lua é o nosso satélite inspiração, Ela vai inspirar poemas, músicas, E embora algumas pessoas, vejam, enxerguem santos e até mesmo queijo na Lua, Os estudos já mostraram que a sua composição é feita, de elementos químicos, como é o caso de magnésio, ferro e silício, dentre outros, que vão variar de acordo com as suas camadas. Mas ainda assim, pessoal, mistérios sobre a Lua adentram o imaginário de vários povos. E eu trouxe para vocês uma lenda do folclore indígena maravilhosa sobre a Lua. Deem uma olhada. Nayá era uma jovem índia, bela e virgem. Sua beleza atraía a atenção de todos os outros jovens da tribo, mas ela desprezava todos, pois ela havia decidido dedicar todo o seu amor para a lua. A lua era a deusa Jaci, a guardiã da noite, que tinha um grande amor pelas garotas jovens e puras, e por vezes escolhia uma delas, transformando-a em estrela. E assim elas passavam a noite, dançando com a deusa no céu. Nayá sonhava com o dia em que seria escolhida pela deusa. Todas as noites, a jovem partia e ficava esperando a lua surgir. Quando esta aparecia, Nayá passava a noite contemplando a deusa. A jovem foi ficando cada dia mais fraca, pois nada fazia, além de esperar ser arrebatada pela deusa Jaci. Certo dia, Nayá, que esperava a lua surgir, percebe que Jaci desta vez apareceu muito mais perto do que antes. A deusa estava sobre as águas. Nayá não teve dúvidas e se jogou nos braços da deusa. Mas na verdade, esta não era a deusa verdadeira. Se tratava apenas do reflexo da lua nas águas. Nayá, que já se encontrava fraca, acabou se afogando nas águas do rio. A deusa Jaci se comoveu ao saber da morte de Nayá. A lua transformou a jovem em uma bela flor aquática. E assim, durante a noite, Nayá podia dançar com a lua, quando esta refletia nas águas. E esta é a história de como a deusa Jaci criou a Vitória Régia, a flor que somente à noite se abre em todo o seu esplendor para dançar com a lua. E aí, gente, gostaram da lenda da Vitória Régia? É triste, Mas também é bonito, gente. Afinal, é impossível a gente não admirar a beleza da Vitória Régia. Mas a questão é, de onde vem a luz que tanto encantou Nayá? Dê uma olhada no slide. Será que ela veio da Lua? A resposta é não. A Lua é um astro iluminado, isto é, ela não tem luz própria, A sua luz vem do Sol. Então, professora, como se explica, que a Lua consiga, que a gente seja iluminado pelo luar? A resposta é simples, gente. A Lua reflete cerca de 12% da luz solar. Por isso, a gente consegue enxergá-la e ela nos parece
brilhante. Para vocês terem uma noção, gente, a superfície acinzentada da Lua, né, faz com que ela não seja uma boa refletora da luz do Sol. Né? Se ela refletisse 100% dessa luz, simplesmente a gente não conseguiria olhar diretamente para a Lua. Interessante, não é mesmo? E você já se perguntou por que vemos sempre a mesma face da Lua iluminada? Será que existe um lado escuro da Lua? Pois vamos testar, né? Vamos entender primeiro por que a gente vê apenas um lado da Lua. Então, eu trouxe para vocês aqui 3 bolinhas de papel que vocês podem fazer na casa de vocês, tá? Uma bolinha pequena, uma bolinha média e uma bolinha grande. A bolinha pequena representando a Lua, a bolinha média representando a Terra e a bolinha maior, o Sol, tá? Eu coloquei aqui lápis, né, para mostrar o movimento desses corpos celestes. Então, vamos falar agora da Lua e da Terra, né? A Terra faz um movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, e um movimento de translação, que é o movimento que ela faz ao redor do Sol, né? O movimento de rotação da Terra dura 24 horas e o movimento de translação ele vai durar aí o equivalente a 1 ano. Já a Lua, ela vai ter um movimento de rotação também, né, que é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, e esse movimento ele dura aí em torno de 28 dias, e um movimento de revolução, que é o movimento que ela faz ao redor do planeta Terra, né, que também dura em torno de 28 dias. Então, observem, eu coloquei aqui o pontinho vermelho como se fosse o observador no planeta e a face da Lua que nós observamos naquele momento. E se vocês observarem durante o movimento que esses corpos celestes fazem, né, a gente vai ser sempre apresentado, gente, a mesma face da Lua, né? Vocês estão vendo aqui que o pontinho vermelho está sempre voltado para o pontinho preto, né? Então, na verdade, existe sempre uma face da Lua voltada para a gente, né? Devido a esses movimentos que a Lua faz, que são movimentos que estão sincronizados, o movimento de rotação e o movimento de revolução. Agora, a segunda pergunta é, será que todos os lados da Lua recebem a luz do Sol? A gente já viu que a gente só vê uma face da Lua, mas será que tem algum lado que não recebe luz solar? Então, vamos lá repetir esses movimentos e agora eu vou colocar o Sol aqui, né, nesse sistema. E fica a dica porque você pode fazer aí também na sua casa. Dê uma olhada aqui comigo. Então, eu vou colocar aqui os movimentos que são realizados, né, ao redor do Sol. E aqui, gente, se vocês observarem, todos os lados da Lua, né, vão ser iluminados pelo Sol, né? Então, durante esse movimento que esses corpos celestes fazem, né, e a Lua estando sempre acompanhando a Terra, ela vai estar sempre exposta, né, à incidência de raios solares. Deem uma olhada nesse esquema no slide, né? Então, gente, ao longo da sua trajetória, todos os lados da Lua recebem luz solar. Então, né, aí para vocês mais uma vez a animação mostrando, né, esse movimento que a Lua faz em torno da Terra, né, e que durante esse movimento, acompanhando aí o movimento de translação da Terra ao redor do Sol, todos os lados recebem iluminação. Então, não existe lado escuro da Lua. O que existe é uma face que não pode ser vista da Terra e outra que vai estar sempre voltada para nós. Bacana, não é mesmo? E você também já reparou, né, que a Lua se apresenta em diferentes formas, né, ao longo do mês? Por que será que isso acontece se existe apenas uma Lua, né? Bem, o aspecto que vemos da Lua depende da sua posição relativa ao Sol e à Terra. Deem uma olhada na animação, né? Ao girar em torno da Terra, a Lua vai se deslocar no sentido leste em relação ao Sol, né? E isso modifica, gente, a incidência de raios solares que a superfície lunar recebe, né? Alterando também a maneira como nós a enxergamos
na Terra. Então, observem aí, né, a Lua nova, né, a Lua crescente, a Lua cheia, né, como nós a vemos, e a Lua quarto minguante. Então, são essas as fases da Lua. Não é que a Lua, cada hora, se apresenta, ela modifica, não. É a incidência de raios solares que vão incidir sobre a Lua, que vai influenciar diretamente da forma como nós a vemos aqui na Terra, tá? E fique ligado. Lembra que eu falei para vocês, né, que a Lua vai ter uma influência aqui no nosso planeta? Bem, elas interferem e muito, né, nas marés. Deem uma olhada. As marés vão acontecer, né, devido à atração gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra. E essa atração, ela fica muito visível, né, quando se trata de líquidos, né? Ou seja, ela vai estar puxando, é como se ela estivesse puxando a água para cima. E a depender da Lua, gente, e também considerando a atração gravitacional que é exercida pelo Sol, a gente vai ter marés maiores, né, de maior variação, né, como as que ocorrem nas luas cheia e nova. Enquanto que nas luas quarto crescente e minguante, as marés ficam mais fracas, porque essa atração vai estar mais enfraquecida, tá? Lembrando, gente, que as marés influenciam, né, diretamente no cotidiano das pessoas, né, que habitam regiões costeiras, tá? Influenciando, por exemplo, no trabalho dessas pessoas que dependem da maré, no cotidiano dessas pessoas, elas também vão moldar, né, relevos costeiros e, além disso, gente, quando a gente deixa, né, muito lixo espalhado, né, próximo da praia, essas marés podem acabar carregando esse lixo, né, para mares e oceanos, o que vai interferir diretamente na vida marinha. E fica a dica, se você quiser construir uma caixa das fases da Lua com material simples, como caixa de papelão, lanterna e bolinha de isopor, mira no QR Code que está aparecendo aí na sua telinha e não perca essa dica. Vocês viram que a posição relativa da Lua em relação ao Sol e à Terra vai estar influenciando, né, na forma que a gente observa essa Lua e também nas marés, né? Mas essa posição relativa, ela também vai ser importante na ocorrência de um fenômeno, né, que a gente conhece como eclipse. Deem uma olhada. Um eclipse vai ocorrer, né, quando um corpo entra na sombra de outro, tá? E a gente vai ter dois tipos de eclipse, eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse lunar ocorre quando a Lua se posiciona nas ondas de umbra ou penumbra da sombra da Terra, como vocês podem observar, né? E a depender do quanto esse corpo invada essa sombra, a gente vai ter três tipos de eclipses lunares: penumbral, parcial e total, né? Trazendo então essas imagens lindas, né, de quem tem o privilégio de observar um eclipse. Já o eclipse solar ocorre sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando uma sombra que abrange uma pequena faixa da superfície terrestre, fazendo com que, durante o eclipse, essa área fique escura durante o intervalo do tempo limitado do dia, né? Então, deem uma olhada, né, que a depender do quanto essa sombra, né, ela cubra o Sol, a gente vai ter eclipses que são parciais, anular ou total. E vejam essa maravilha, gente, de eclipse total que ocorreu, né, recentemente no Chile. É um espetáculo perfeito, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Vejam quanto de espetáculo, né, que a Lua pode nos proporcionar, não é mesmo? E para encerrar a nossa aula, eu trouxe para vocês, né, um desafio de uma inspiração. A Lua é o nosso satélite inspiração. E eu trouxe para vocês uma música sobre a Lua. Deem uma olhada. Eu quero ser para você a Lua iluminando o Sol, né? Olha aí a cara do rapaz. O que será que tem de errado nessa música? Ninguém pode dizer
que o cantor, que o artista não estava inspirado, não é mesmo? Mas depois da aula de hoje, a gente sabe que a lua não tem luz própria e ela não pode iluminar ninguém, né? Na verdade, é o sol que ilumina a lua, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos de luz e até a próxima aula.